O mercado de literatura infantil, ele oscila bastante, né? E no último ano, em números, né, ele oscilou muito por conta da queda da compra de governo, né? A compra de governo, ela para algumas editoras representa até 50% do faturamento anual, o que é muita coisa e é uma dependência econômica muito grande para as editoras, né? E acho que para as grandes isso também é quase válido, não chega a 50%, mas está em torno de uns 35% e 40%. Então é uma estratégia arriscada para as editoras manter um cliente só, né, com a maioria do faturamento, que seria o governo. Então, estrategicamente é um pouco complicado, porém, em termos de solução de país, ou enfim, né, em termos do que representa essa venda, é muito importante que esses programas continuem. Então, ano passado teve toda uma polêmica sobre o governo parar de comprar os livros para abastecer as bibliotecas das escolas públicas, enfim, que são distribuídos no Brasil inteiro, onde às vezes não tem, muitas vezes não tem livraria, não tem biblioteca, a população às vezes não tem acesso ao livro de uma maneira pessoal, enfim, de uma maneira, né, de fácil acesso familiar e tal, ou às vezes também não estão num contexto onde isso é valorizado. Então é bastante complicado enfim, a extinção ou a extinção momentânea desse programa. Estima-se que caiu em 50% a produção do livro infantil por conta da crise, né? Então, a gente repara também que o faturamento em livraria teve uma queda, e isso representa também uma queda na produção da literatura infantil. Então, de 2014 para 2015, pesquisas realizadas pelas CBLs, NEL e FIPE apontam uma queda em quase 50% dessa produção. Um outro fator desse contexto é que o preço médio do livro aumenta, porque a editora busca, então, uma solução para não ter uma queda em faturamento, uma vez que ela tem uma queda de venda de quantidade, e aumenta um pouco o preço do livro para fazer com que o seu faturamento não tenha uma queda tão expressiva. Tem uma outra pesquisa também que é interessantíssima de olhar, que é a Retratos de Leitura no Brasil, né? Que todo ano é atualizada, e nessa pesquisa, quem estiver interessado em procurar, uma pesquisa extensa, que foca não apenas em números de mercado, enfim, aliás, traz informações um pouco mais complexas, fazem um retrato do leitor. Quem é o leitor brasileiro e também quem é o não leitor brasileiro, que também é importante de ser identificado para justamente reverter essa questão da não leitura. Então, recomendaria ir atrás dessa pesquisa, e um dado que chamou a atenção é os não leitores não leem. O primeiro fator é porque não gostam, aí depois porque tem outras atividades mais que acham mais interessantes, e um pouquinho mais abaixo vem o acesso ao livro. Então, a leitura é uma atividade que ela, enfim, para a maioria dos não leitores, não considerada prazerosa. E isso é um dado interessante, porque a gente fala muito na literatura infantil de que você tem que estimular a criança a ler para justamente ela criar esse gosto pela leitura. E aí a gente vê como é a raiz da questão, né, de uma das questões, para se fomentar de fato a leitura no país e para você criar uma população que tenha esse gosto pela leitura, né? Porque muitas vezes a gente ouve falar, precisa ler porque ler é interessante, ler e tal, mas a gente, olhando para dados concretos, a gente vê de fato como é importante você criar uma afinidade prazerosa da leitura e não uma obrigatoriedade da leitura, que aí o indivíduo vai crescendo com um hábito e não exatamente com uma obrigação ou escolar ou vinda de um outro estímulo que não seja dele mesmo. A Marisa Lajolo e a Regina Zilberman têm um trabalho muito extenso sobre a formação do leitor brasileiro, né? E outras pessoas que, enfim, fizeram trabalhos também sobre a história da literatura
literatura e da leitura no Brasil identificaram que existiu, que a literatura infantil ela foi muito fomentada, especialmente nos anos 60 e 70, por conta da escola. Então, a literatura infantil, ela quase que no Brasil nasce, isso, enfim, não é absoluto de maneira nenhuma, mas teve um grande desenvolvimento, o mercado teve um grande desenvolvimento porque ela torna-se obrigatória nas escolas. Então, enfim, é um senso comum que o livro infantil pertence ao universo escolar. E alguns livros seguem como se fosse uma receita para a criança aprender a ler, e não exatamente a fruição da literatura, que é uma grande diferença. E você tem um material que serve para um contexto de alfabetização, e você tem um material que serve para nada, no fim das contas, ele não tem função, ele é desprovido dessa função. Ele não tem exatamente uma função, mas ele provoca um questionamento interno que faz com que isso contribua para um crescimento do indivíduo, para um crescimento humanista, enfim, que é todo o sentido da literatura. Então, a gente passou por uma fase nesse histórico, obviamente que a presença do livro na escola é inquestionável, enfim, nesse sentido ela de fato tem que ser obrigatória, mas talvez a presença, da aquisição da leitura, ela possa ter um desenvolvimento mais estético e de fruição, e de gosto pela leitura, como se convencionou, não tanto associado a uma questão da alfabetização e do reconhecimento das palavras. Hoje esse cenário ele caminhou para um viés diferente, de uma maneira que eu considero bastante positiva. Então, acho que teve sim nesse primeiro momento, como a gente já falou, uma tendência à produção de livros que estivessem muito colados ao currículo escolar e que tivessem uma função, uma funcionalidade. Mas, enfim, do que eu pesquisei, do que eu acompanho do mercado da literatura infantil, a partir da década de 90, finalzinho da década de 90, começo da década de 2000, a gente começa a ter uma geração nova de autores e de ilustradores. E que não estão exatamente comprometidos com essa linguagem e estão criando linguagens novas. Obviamente tem uma influência do mercado estrangeiro, que também, enfim, tem uma tradição da literatura infantil e cada país tem as suas tendências de ilustração, de estilos de ilustração, que acho que foi o momento que mais, o contexto da literatura infantil, a linguagem da literatura infantil que mais facilitou esse salto e essa mudança de paradigma, de temas, enfim, e de concepção de obra da literatura infantil, e que, de fato, produziu obras que dizem respeito a uma produção do próprio artista, enfim, ao contexto do trabalho daquele artista sendo tanto o ilustrador quanto o autor do texto, os dois dividindo essa autoria. Isso é bastante importante na literatura infantil. E, enfim, algumas editoras acompanharam esse passo, Então, começaram a abrir espaço para que essas publicações aparecessem e aí criou-se um mercado, ou fortaleceu-se um mercado, que é o mercado de livrarias, que é no qual as famílias vão procurar livros para comprar e para ler em casa e para fomentar um pouquinho esse hábito de leitura. Então, eu acho que desde então, hoje o nosso mercado ele é bastante variado nesse sentido. Ele tem obras que têm essa intenção de uma funcionalidade e que tem o seu espaço e que tem o seu lugar e que de alguma maneira precisa existir, porque a variedade é o que faz um mercado ser rico, e ao mesmo tempo você tem experimentações e livros que têm uma tendência a falar diretamente com o leitor sem uma mediação específica.
para atingir essa criança e para também fazer parte de um hábito de leitura familiar ou um hábito de fruição de leitura. Então, acho que a gente está vivendo um momento interessante em termos de produção, e isso já faz alguns anos, assim, né, eu diria até que quase uma década, né, um pouquinho mais, se a gente for pensar que esse passo começou a ser dado perto dos anos 2000 e aí isso caminhou. A presença de editoras mais experimentais, editoras menores que arriscam um pouco mais em formatos, em tipo de papel, em temas que às vezes não eram ditos apropriados para crianças, e aí você começa a ter uma geração de autores que também tem uma delicadeza para lidar com esses temas de forma bastante apropriada, né, com metáforas absolutamente pertinentes, enfim, ilustrações que instigam bastante ou que provocam, né, a vontade de leitura. Então, acho que hoje tem para todas as intenções. A escolha editorial, né, um editor, enfim, quando vai fazer essa seleção de catálogo, ele tem todo um network, enfim, ele tem toda uma referência de autores que chegam por outras vias, né, às vezes, enfim, e existe sim uma diferença, enfim, de qualidade, né, editorial, da pessoa que está um pouco fora desse contexto, ou que não é um escritor profissional e que manda na esperança de dar certo em algum lugar. Então, realmente é muito difícil, pelo menos na experiência que eu tenho. Eu sei que algumas editoras, elas se propõem a fazer isso mesmo, mas às vezes tem até uma relação de que o autor paga um pedaço da edição e tal, é uma construção de catálogo visando outros tópicos, enfim, outras características. Mas da minha experiência e da experiência de alguns colegas, é realmente muito difícil um livro que chega assim como um original ser selecionado. Se a gente fosse colocar em termos de percentual, eu acho que ia dar 0,01. Enfim, eu acho que eu publiquei 2 livros que chegaram via correio, que a gente chama, né, que é a pessoa põe no envelope, manda para a editora e reza para alguém ler, porque também é uma carta, né, uma carta dentro de uma garrafa que se joga ali no mar. Mas as editoras leem, recebem todos, cadastram e tal. Então, a minha experiência mais recente é, por ano, de receber 800 exemplares. Todos são lidos, todos são comentados, todos passam por uma triagem, mas desses 800, nesse último ano, nenhum foi contemplado para publicação.